Boa tarde. Hoje falamos da Páscoa, ou passagem para o cristianismo. Talvez o seu principal dogma, como sempre repetimos, isto é, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. É por isso uma quadra quaresmal marcante para a Igreja Católica. Celebra-se em todo o mundo com rituais de séculos, inspirou e ainda inspira artes como a pintura, a escritura e a música. Outra representação da quadra é o renascer da natureza, a passagem de inverno para a primavera. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão. Entre nós tem maior expressão na capital do distrito, com as solenidades da Semana Santa de Braga, que está escrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial e é reconhecida como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal. Em 2012, as solenidades foram declaradas evento de interesse para o turismo pela Turismo de Portugal e, desde 2019, integra a rede europeia de celebrações da Semana Santa e Páscoa. São, por isso, também um cartaz turístico da cidade e da região. No nosso concelho, em algumas freguesias, como as freguesias de Vieira e Parada de Buro, entre outras, são paróquias onde se realiza a Via Sacra e culmina, como é sabido, no próximo domingo de Páscoa com a visita do Compasso. Este ano também no berço do cristianismo, a Palestina, o lugar, o reino dos céus, assim chamado na ficção cinematográfica, nesse lugar do planeta, a guerra vem manchar a mensagem de paz e harmonia simbolizadas pela Páscoa e o Gólgota. Falamos assim da Páscoa, do seu significado, dos ritos e do que lhe está associado, pois continua também a ser um momento marcante no calendário litúrgico e na vida de todos nós. Convidamos em tempos em estúdio o Padre Albano Costa, arcepreste de Vieira do Minho, e José Marcos Fernandes, professor universitário, a quem agradecemos. Boa tarde e obrigado a ambos por terem vindo. José Marcos Fernandes, neste período de Páscoa e na procura de elementos para esta conversa, um artigo interessante de um teólogo bracarense, João António Pinheiro Teixeira, que se interroga, quando a Páscoa está praticamente a terminar, não é despropositado perguntar se verdadeiramente chegamos a começar, diz, e pergunta, será que nos disposamos genuinamente a quaresmar, diz. Que apreciação lhe oferece esta questão? Será que os católicos chegaram devidamente ou verdadeiramente a quaresmar ou a viver a quaresma? Muito boa tarde a todos. Uma saudação muito especial ao nosso estimado arcipreste, o Padre Albano, e ao Zé Luís. E, naturalmente, desejar a todos os amigos vieirenses, ouvintes da Rádio Alto Ave, desejar um bom final desta peregrinação, desta viagem da Quaresma e, evidentemente, desejar uma boa celebração da Páscoa. Sobre esta, enfim, questão que o Zé Luís nos coloca sobre... intermediário, é bom dizer como intermediário que a questão é do teólogo. Pois, mas esta questão, claro que se prende com o modo como nós, como os cristãos, como os crentes, como as pessoas em geral, marcadas pela cultura cristã, como é que nós celebramos a Páscoa. Uma das observações, uma das ideias que me ocorre é que a Páscoa, a celebração da Páscoa, não é uma celebração estática. Penso que seja até profundamente dinâmica. Não tenho dúvidas de que cada crente, cada cristão, cada crente cristão e cada pessoa marcada pelo espírito cristão, cada uma celebra a nível pessoal, individualmente, a Páscoa a seu modo. Eu não tenho dúvidas de que, perguntando a todas as pessoas, todos os vieirenses... Vivia pelo menos a seu modo. Portanto, a celebração da Páscoa tem, de facto, muitas dimensões. Tem uma dimensão, evidentemente, individual.
mas tem uma dimensão profundamente social, festiva, não é? E tem uma dimensão, sobretudo, teológica, sobretudo religiosa. E a nível individual, evidentemente, que como eu quando digo que a vivência e a celebração da Páscoa é uma realidade dinâmica, eu quero dizer que penso e sinto que cada ano, e à medida que os anos vão passando, que cada ano e cada celebração festiva é vivida de modo diferente. Eu digo por mim próprio, quer dizer, em cada Páscoa ou em cada Natal, penso que tenho, enfim, descoberto coisas diferentes, pensado coisas diferentes. Ora, este ano, José Luís, esta Páscoa é a Páscoa de 2025. E o que é que, em que contexto, porque aí está outro aspecto que me parece relevante assinalar, é que cada celebração religiosa, sobretudo as duas grandes celebrações da fé cristã, do cristianismo, a celebração do Natal, ou seja, da encarnação eu vou dizer aqui uma palavra, que no Natal celebramos a encarnação do Logos de Deus. Eu já direi porque é que estou aqui a chamar esta palavra. E aqui na Páscoa, evidentemente, nós celebramos a morte do Logos de Deus. Claro que as pessoas não são obrigadas a saber o que significa a palavra Logos, mas é assim que está no Evangelho, no prólogo do Evangelho de São João, quando se diz que no princípio era o Logos. É claro que esta palavra foi depois, isto é em grego, é assim que diz, no princípio era o Logos. E as traduções que existem são as duas, digamos, imperfeitas, porque num caso traduz-se no princípio era a palavra, noutras traduções aparece no princípio era o verbo. Mas verdadeiramente o que está escrito é que no princípio era o Logos. E porque eu digo isto porque queria fazer referência a uma das expressões ou um dos elementos da celebração da Semana Santa de Braga este ano, que é o seguinte, é que tem estado em exposição durante esta quaresma uma obra de arte que se chama A Via Sacra do Logos, precisamente a Via Sacra do Logos, que é um pintor e poeta italiano chamado Giancarlo Pavanello, e que, a convite da Comissão da Semana Santa e com o patrocínio de uma empresa, e aqui estamos a ver como é interessante, como é que uma empresa, enfim, de grande escala de Braga, portanto a Domingos Teixeira, não é? As empresas são também elementos de organização Exatamente. social. E essa empresa tem uma galeria chamada Zeta Gallery, que na Rua do Raio, e estão lá em exposição as 15 estações da Via Sacra, que esse autor, que apesar de não ser, enfim, de se reconhecer como agnóstico, ele aceitou o repto, o desafio que lhe foi feito de conceber uma via sacra. E ele, como é que foi conceber esta via sacra? Concebeu-a como a via sacra do Logos. E, portanto, estamos, neste caso, perante o mistério maior da fé cristã. O Papa Francisco diz que durante muito tempo que a festividade, a celebração cristã que mais o comovia e mais desafiava a sua meditação era a celebração do Natal, ou seja, a encarnação do Logos, não é? Mas depois acabou por dizer que, com o tempo, cá está, como a celebração da Páscoa é uma celebração dinâmica, diz que começou a reconhecer que a morte do Logos, que era
um aspecto da fé cristã muito interessante. Isto para dizer que a nossa caminhada individual e também comunitária, que esta caminhada vai sendo iluminada, vai sendo aberta por aspectos interessantes, e aí os teólogos e os poetas e os artistas têm um papel muito importante para nós irmos desvendando o sentido deste mistério. E no meio disto também os alunos da Faculdade de Teologia, que este ano se interrogaram sobre a ressurreição 2.0. Pois, exatamente, que este aspecto. E queria ainda agora chamar a atenção para dizer que para a dimensão, falando desta outra dimensão, a terceira dimensão da Páscoa, ou a principal, que é a dimensão teológica, uma das notícias que acabei de ler e que me chamou muito a atenção foi o incremento da prática religiosa católica entre os jovens ingleses. Por estes dias fizeram uma sondagem e aumentou muito o número de jovens ingleses que se aproximaram da Igreja. E de forma que, e também isto verificou-se entre as duas confissões maiores da Inglaterra, entre os cristãos, os católicos e os anglicanos, mas a subida... Que são todos católicos, é bom não esquecer. Que são todos católicos. Não, os anglicanos não são católicos, são cristãos. São cristãos, não são católicos. Mas que é curioso que os anglicanos eram maioritários e agora passaram a ser os católicos. Mas o que está interessante é isto. O que é que está a motivar este incremento da prática religiosa católica entre os jovens ingleses? E que, no fundo, é de facto um desencanto, um vazio, uma desorientação com o estado do mundo. E então, isto para terminar, dizer o seguinte, que cada Páscoa, cada celebração da Páscoa é feita, acontece num contexto diferente. E nós não podemos esquecer que esta Páscoa de 2025 está a ser celebrada num contexto de guerra generalizada, não é? Não é só isso, num tempo de turbulência política, num tempo de turbulência governamental, e até em Portugal também acontece isto. Portanto, e este contexto de guerra, de turbulência, de perturbação, gera medo, gera angústia, e é exatamente é curioso como é que este sentimento de desorientação, de perplexidade, de medo, de angústia, faz com que, neste caso, estes jovens ingleses sejam levados a reconhecer e encontrar na fé, na religião, um motivo e um conforto, de certo modo, e uma esperança para as suas vidas. E, portanto, isto para dizer que nós, não há dúvida, que isto sabemos todos sabem todos os vieirenses, certamente crentes uma resposta para a angústia, e praticantes, que esta celebração é uma celebração, de facto, nuclear da fé cristã. Nós celebramos a morte de Deus e, como diz o Nietzsche, Deus morreu e fomos nós que o matamos. Mas não morreu, diz a Igreja. Sim, ele está vivo e nós também estamos, graças a Deus. Gostaria de retribuir os cumprimentos ao Sr. Dr. Marcos Fernandes, também cumprimentar o José Luís Machado e também o vasto auditório da Rádio Alto Ave, a quem eu desejo que esta Páscoa seja a melhor de todas. Que a Páscoa de 2025 seja de muita felicidade, muita festa, muita alegria, muito convívio para todas as famílias vieirenses e também para todos aqueles que são nossos ouvintes. Para nós, a Páscoa é sobretudo a festa da vida. Claro que a Páscoa está muito ligada a outras palavras, como palavras ligadas à liberdade, à primavera, à festa, à família, à luz, à fé. E, portanto, nós podemos falar da Páscoa de várias maneiras. Primeiro também,
definir que temos 40 dias para preparar a Páscoa. E era aí que o artigo dizia que Exatamente, parece que os 40 dias muitas vezes não chegam. E nós notamos isso porque somos capazes de fazer mais um jejum porque o médico manda do que fazer o jejum porque a religião manda. Nós sabemos que há muita gente que faz determinadas dietas e, portanto, a religião não fala tão alto como nós gostaríamos. E é verdade que nesta sociedade em que vivemos, consumista, do imediato, do repentino, parece que muitas vezes não temos tempo ao essencial. E a Quaresma, que para nós cristãos é um tempo de oração, um tempo em que os paramentos são roxos, que é o sinal do sacrifício, da caminhada que nós deveríamos fazer, da reflexão na morte de Cristo, através da vivência da Via Sacra, que nós já falamos aqui, do sacramento da reconciliação. Quem se confessa está a declarar que é cristão, por isso é que chama confissão. Também lhe chamamos o sacramento da paz, e nós precisamos tanto de paz, conforme falamos aqui, até na terra de Cristo, na Palestina, disse que está a viver um autêntico inferno, é assim que efetivamente se fala. Portanto, a Quaresma são esses 40 dias de preparação para a Páscoa. E é verdade, como se interroga o teólogo José António Pinheiro, ou Teixeira, é verdade que ela é vivida, uma vez que está na proximidade, é vivida como Quaresma mesmo. É como dizemos, aquilo que é a expectativa. Muitas vezes também a repetição, graças a Deus muitos de nós já vivemos várias Quaresmas e então não lhe damos a verdadeira importância que efetivamente ela faz falta, porque a Páscoa também está ligada à primavera. As árvores que deitaram as folhas velhas fora agora estão a rejuvenescer, estão a renovar. E nós na Quaresma devíamos fazer isso também, despejar os pecados, porque Páscoa é passagem, para os judeus da escravidão para a liberdade, Cristo da morte para a vida e para nós também do pecado para a vida da graça. Para nós a pior morte é o pecado. Portanto, a Quaresma é esse tempo para nós, cada um na nossa fragilidade, na nossa humanidade, tentar combater o pecado. E depois a Páscoa, são 50 dias que nós devemos viver como festa até o dia de Pentecostes. Mas percebe como a notícia que o José Marcos Fernandes trouxe de Inglaterra, sobretudo dos mais jovens, que há esta aproximação à Igreja no sentido de encontrar respostas para o mundo em que se vive, cheio de conflitos. Sim, eu fiquei contente e por acaso também aqui no telemóvel... E os conflitos não são só as guerras, os conflitos pessoais, as pequenas questões. ACI Digital e no Vatican News fala-se também que em França estão a crescer muito os batismos. A notícia diz assim: na vigília da Páscoa, para nós a vigília é a rainha de todas as celebrações, e era aí que se deveriam fazer os batizados das famílias cristãs, porque há a passagem da escuridão para a luz. Cristo é que é a nossa luz, e no batismo nós somos inseridos e tornamos-nos filhos da luz. E então diz assim, na vigília deste ano, 10.384 adultos e mais de 7,4 mil jovens dos 11 aos 17 anos serão batizados na França. E diz também que ano passado houve um crescimento 45% no número de batismos do que no outro ano. Há 20 anos que estão a fazer esta contagem e, portanto, há esta esperança. Um país que nós sabemos que até temos lá muitos imigrantes, há zonas de França que são muito católicas, até tem as nossas festas, Nossa Senhora de Fátima tem uma grande importância, mas há muita gente que já não é batizada em pequenina. Até nos acontece nos casamentos, chega aqui muito francês que não foi batizado, mas alguns estão a pedir o batismo em adultos. E depois há esta questão dos jovens, perante este mundo caótico, o mundo, eu digo também selvagem, dos mais fortes, cada vez há menos lugar para os mais fracos, e nós notamos isso tudo até nas candidaturas do Estado. Quem não perceber de internet não consegue nada, as pessoas que realmente estão assim um bocado mais afastadas do mundo digital não conseguem nada. Vemos também o que se passa na América, que é a luta dos mais fortes, a lei do mais forte, e a gente questiona quem é que vai tratar dos mais fracos, quem é que trata dos doentes, quem é que trata dos excluídos. E a religião, de certa forma, interpela-nos para que nós sejamos humanos e sejamos cristãos. Mas neste período, e insistindo nessa questão, neste período percebe-se em particular a ligação das pessoas ao sentido da Quaresma e particularmente da parte dos jovens? Em Portugal
não sentimos tanto como nestes países, mas a nível de universitários, a pastoral universitária faz o seu caminho. O escotismo também ajuda muito, o escotismo, sobretudo aqui em Beira do Minho, é muito importante. Podemos dizer que é o escotismo que mais trabalha com os jovens aqui, graças a Deus, nosso arciprestado e concelho de Beira do Minho, e também temos muitos jovens que vivem a sua quaresma, que se confessam. Ainda há pouco tivemos aqui um Laus Perene, 24 horas, que foi na capela de Casa de Lamas, e muitos jovens, altas horas da madrugada, e nós também, os sacerdotes, das 3 às 4 da madrugada, também estivemos ali, mesmo que depois tivéssemos trabalho, mas o que é certo é que ainda temos alguns sinais de esperança e por baixo das cinzas ainda existem muitas brasas, é aquilo que eu penso. Sr. Marcos Fernandes, a Páscoa de qualquer maneira tem os seus ritos. Exato. E eles continuam a ser vividos. Aí está, quer dizer, quando dizia que a Páscoa, a celebração da Páscoa, além de ser dinâmica, isto é, de que cada ano, ou cada celebração, como disse, cada celebração é feita, acontece num determinado contexto, e esse contexto ajuda-nos também a ir aprofundando o sentido deste credo da morte e da ressurreição de Cristo. O Sr. Padre Albano fez aí uma referência interessante, que, entre outras dimensões da Páscoa, há a ideia da paz, também a ideia da liberdade e da libertação. É isso. Isso também faz parte do aspecto, digamos, fundamental e essencial da celebração pascal. Mas eu achei interessante quando o Sr. Padre Albano falou disso, que eu senti isto plenamente em 1974, que a Páscoa foi celebrada no dia 14 de Abril e a Revolução foi no dia 25. E eu recordo que lá, por exemplo, quando foi numa grande manifestação do 1º de Maio e passavam as multidões até junto de uma estátua do Santo António, que ele estava com os dedos em sinal de vitória, e depois saudavam-no todos, e eu recordo que nessa altura se fazia um paralelo, uma aproximação interessante entre uma libertação política e uma libertação espiritual. Fazia-se essa associação entre a Páscoa e o 25 de Abril. Nós este ano temos a Páscoa no dia 20 e a celebração no dia 25. E que terá acontecido também a muita gente. Sim, mas é curioso é que esta ideia de libertação, que de facto nós fomos... Isto é bom, e eu penso que nós todos, e crentes e não crentes e cidadãos, devíamos pensar muito nisto, que nós fomos criados para ser livres. E de facto, esta... Só que as condicionantes são muitas. Claro, são muitas. Cada vez mais na atualidade. São as condicionantes que são físicas, são sociais, são políticas, mas são psicológicas também, portanto, estas... muitos problemas que existem, depressões, etc. Portanto, esta ideia de libertação acho que é uma ideia muito curiosa. Agora, o Zé Luís está a falar, mas este problema põe-se tanto relativamente à celebração da encarnação do Logos de Deus, que é um dos artigos fundamental da nossa fé cristã, porque isso refletir sobre, por exemplo, sobre o acontecimento da encarnação, isto é, o Logos de Deus, não é? No princípio era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus. E depois, no versículo 14 do prólogo, diz em grego diz assim, Kai e o Logos sarx egeneto. E o Logos encarnou, o Logos fez-se carne. E, portanto, a partir desse princípio de que
o Logos de Deus se encarnou, se inscreveu, é isso que o Giancarlo Pavanello diz muito na sua Via Sacra, que houve uma inscrição, não é? Uma inscrição, uma marca profunda do Logos de Deus na matéria. E, portanto, isto dá-nos uma esperança e dá-nos uma visão muito interessante. Agora, o que acontece é que, quando ele fala da peregrinação do Logos, houve essa de encarnação, e o Logos fez o seu caminho, mas o Logos foi morto. A morte, o problema, o que se celebra muito também na Páscoa, é o problema da morte de Deus. E em que a expressão maior é quando Jesus na cruz diz: Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, há quem interprete isto, por exemplo, o grande teólogo... Há uma aviação cinematográfica que diz que não acabou aí. Pronto, mas olha, o Tomás Ali, que é este grande teólogo, que é um livro que toda a gente devia ler, que é O Meu Deus é um Deus Ferido, não é? Ele diz que nesse momento, quando Jesus diz na cruz: Pai, porque me abandonaste, diz assim, isso é no fundo, quem traduziu isto muito, digamos assim, radicalmente foi o Nietzsche, quando diz exatamente que Deus morreu. Ele é o profeta da morte de Deus, porque parece que naquele momento então o próprio Jesus sentiu que Deus morreu. Mas também é o profeta do super-homem. Do super-homem e do eterno regresso. Do eterno retorno. Não, isto para dizer que a Páscoa tem para mim a dimensão maior é a dimensão teológica, saber o que é que de facto aconteceu e refletir sobre isso. Agora, é verdade, Zé Luís, que a Páscoa tem outras dimensões, tem esta dimensão social e que também deve ser valorizada. Por exemplo, o problema da visita pascal. Não é? Agora, o que eu temo é que muitas vezes este ritual que era como no Natal, quer dizer, que seja apenas um ritual social, esquecendo o interior, quer dizer, mas isto passa, de facto, por exemplo, por uma catequese, de certo modo, por uma preparação, por exemplo, das pessoas que vão ser mensageiros, são enviados pela Igreja para ir às casas das pessoas, que também, digamos, fossem imbuídas deste espírito, de forma que isto se sentisse, porque muitas vezes... Ou então sente-se na versão 2.0, como também, tentaram encontrar os estudantes de teologia. Mas, exatamente, porque este dogma da fé cristã, da ressurreição, etc., que é fundamental. Mas para dizer que o aspecto social, ritual da celebração da Páscoa, que também é precioso, é valioso. Olha, e por exemplo, uma coisa interessante que me tem pensado nestes dias, lembrando-me do que fazia a minha mãe, que tinha que tirar as teias de aranha todas que estavam nos tetos, nos telhados, etc, etc. E agora quando vejo pessoas a fazer a limpeza dos seus jardins, e digo assim, olha que bonito, este é um aspecto do ritual, a limpeza que se fazia. E claro que esta limpeza também tem dois aspectos, também é preciso limpar as teias de aranha e o lixo que temos na nossa mente, mas o facto de haver esta preocupação com a limpeza, com a preparação, isto é uma face que é exterior, é ritual, mas que tem um sentido profundo. E depois também... E também dá identidade às pessoas, identificar as pessoas. Este ano não temos aqui a nossa representante da gastronomia pascal, não é? Da doçaria, mas aí está também este aspecto festivo, também é interessante. E, portanto, isto, eu concordo com o que disse o Sr. Padre Albano, que aparentemente pode dizer, parece que está tudo em cinza, parece que se apagou, parece que houve um apagão de Deus, e que se diz que as igrejas que se esvaziaram, etc, etc, mas eu estou, como diz o Padre Albano, por baixo dessa cinza há fogo, e o fogo da Páscoa não se extinguiu, o fogo da Páscoa como o fogo da encarnação do Verbo de Deus e o fogo da sua ressurreição e dele estar vivo. Mas é Luís, vivo mas ferido.
aí está o Tomás Alique. O meu Deus é um Deus ferido. E não podemos esquecer que isto também faz parte do tempo pascal, aquela história do padroeiro dos céticos, que é o São Tomé. O padroeiro dos céticos, não é? Dos que não acreditam. E é curioso como é que... Eu nem sempre tinha caído na conta disso. Que ele, quando reconheceu Jesus, não foi pelo esplendor de Jesus, foi pelas feridas. Ele reconheceu o seu Deus nas feridas, isto é, o meu Deus é um Deus ferido. E é exatamente isto, esta atenção, este cuidado com as feridas da nossa sociedade, etc. É essa observação das feridas que nos deve levar e pode levar a reacender esse fogo da fé. E para lá nisso, traz alguma expectativa, por exemplo, e voltamos à juventude, aos mais jovens em particular, que são pessoas mais bem preparadas em termos de literacia, pelo menos teoricamente. Isso cria mais facilidade à Igreja, no sentido de penetrar e manter as pessoas ligadas a si, ou dificuldades? A fé move montanhas e este tempo, para nós, é a maior festa do cristianismo. Celebra-se sobretudo com a celebração daquela que nós chamamos de última ceia, que é a Eucaristia. Portanto, nós já falamos aqui da visita pascal, mas para nós católicos a verdadeira Páscoa é a Eucaristia. E eu não compreendo que um cristão diga que vive a Páscoa sem celebrar a Eucaristia e sem participar na vigília. Para nós que temos fé, a vigília é efetivamente a rainha das celebrações. Alguns, é de noite, demora 2 horas, tem muitas leituras, mas a vigília faz o acompanhamento desde o Antigo Testamento, desde que começou a história da salvação, até Cristo, que é realmente a palavra de Deus, é o nosso divino Salvador, é a luz de nós que temos fé. Ainda há pouco, uma das leituras, Cristo falava sobre a morte e os judeus diziam: então, Abraão morreu, Moisés morreu e tu dizes que não vais morrer? Eles questionavam sobre isso. E depois Jesus dizia: quem acredita na minha palavra não morrerá jamais. Quem se alimentar do meu pão não morrerá jamais. Isto é a fé que nos dá realmente esta força para vencermos as dificuldades deste mundo difícil e para sermos iluminados de uma forma diferente. Cristo é a luz das nações, é a luz de cada um de nós. O Círio Pascal é um dos símbolos mais importantes da Páscoa e existe em todas as igrejas, que está aceso durante os 50 dias da Páscoa. Quando morre alguém também está, porque nós acreditamos que a pessoa morre, mas também vai ressuscitar, que há uma vida para além desta vida, e portanto é isso também que deve animar a nossa comunidade. E todos os pais também devem dar esta educação aos filhos, as comunidades, os parques, as catequistas, e depois temos que deixar também o espírito trabalhar. Mas há uma igreja cada vez mais pobre em recursos, digamos, em recursos humanos, como se diz. E isto é uma discussão que hoje a Igreja faz, é verdade, uma reflexão que faz para a Igreja si própria. Não tem tantos agentes como gostaríamos, mas também, pelo lado positivo, talvez seja na Igreja que temos mais voluntários. Voluntários a dar catequese, voluntários no escotismo, voluntários à frente dos centros sociais paroquiais, voluntários a fazer festas. Nós agora vamos entrar num tempo de festas, porque a Páscoa é festa. Mas agora, a seguir à Páscoa, vem a festa de Nossa Senhora de Fátima, vem os santos populares, vem os padroeiros, vem os santos das capelas, etc. Isto é mobilizado por quem? A Igreja. São pessoas que trabalham todo o ano para fazer uma festa. Isto são católicos. Agora, falamos também da visita pascal. A visita pascal é uma tradição, sobretudo aqui da nossa zona. No Vaticano não existe a tradição da visita pascal. E definitivamente aceite com o apoio dos leigos, essa visita? Todos os batizados têm que ser missionários da ressurreição. A primeira que anunciou Cristo foi Santa Maria Madalena. Foi a primeira a quem ele apareceu e depois foi dizer aos apóstolos: Cristo ressuscitou, está vivo, e é essa a grande mensagem da Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Mas isso é a mensagem e a realidade que sente, particularmente no nosso... A maior parte do nosso concelho, e Vieira do Minho foi pioneira há mais de 30 anos, com o Padre Abílio, que começaram a ser os leigos. E agora já são em Roça, já é em Guilho Frei, já é nos Anjos, já é na maior parte das nossas comunidades. Nos outros concelhos nem se fala.
concelhos de Faf, Guimarães, Famalicão, Braga, não é? Onde é que em Braga, São Vítor, tinha sacerdotes para dezenas e dezenas de cruzes para chegar a 40 mil pessoas. Claro que a igreja tem que se adaptar e cada um de nós tem que assumir a sua missão. Eu, quando comecei a fazer Vista Pascal, com 16 anos, também era leigo, não é? E era bem aceito, desde o Alto Minho. Leigo em preparação. Há mais de 40 anos, graças a Deus, que faço a Vista Pascal. Não deixo de dizer que é interessante. Há sítios que ainda é mais festiva, quando anda uma banda de música connosco. Em Amares, por exemplo. Agora nós aqui somos mais pobres, não temos capacidade para ter uma banda de música connosco. Vamos fazendo aquilo que podemos. Temos o nosso contexto e a nossa realidade. Exatamente. É o nosso contexto e a nossa realidade. E a nossa realidade, mas o que interessa fundamentalmente, acho eu, é que não fiquemos pela superficialidade, isto é, pela exterioridade, pelo aspecto social, porque aí está, quer dizer, que só estamos a olhar para a cinza, mas saber que está o fogo por trás. E para terminar, talvez, que era o seguinte, que há pessoas, este é um eterno problema que estudamos, que está nos livros da filosofia, da teologia, etc., que é o problema do mal. O problema do mal no mundo, que muitas pessoas ainda apresentam esse argumento para a sua descrença, dizendo assim que o mal, a existência do mal, que é uma negação da existência de Deus. E aí está novamente uma referência que faço à tese, ao livro do Tomás Alique, do Deus ferido, que é o seguinte: eu de facto reconheço que na catequese que aprendi, eu fiquei muito com a ideia de que Jesus sofreu, mas agora que não sofre mais, não é? E eu só ultimamente, e também com a ajuda de leitura enfim, nos jornais, de teólogos, por exemplo, o Frei Bento Domingues, não é? Ele agora, coitadinho, já está muito, muito, muito debilitado, mas ainda vai escrevendo no seu público há 30 anos, agora já só quase de 15 em 15 dias. E ouço pessoas a dizer, estas pessoas que não praticam, que não vão à igreja, mas que a homilia que liam semanalmente era o artigo do Frei Bento no público. E portanto, esta questão, por exemplo, da existência do mal, eu estava a dizer que, enfim, com as leituras e com a reflexão, de facto cheguei a leituras e reflexão pensando, por exemplo, no Pascal. Quando Pascal diz, isso também foi uma das descobertas que me despertou, e agora este livro do Tomás Alique, mas do Pascal, quando ele diz assim: Jesus está em agonia até ao fim do mundo. E eu disse, mas como é possível? Então ele não foi, ele passou a sua hora e agora, olha, arranjai-vos. Isto é uma interpretação, eu acho que muito, muito, muito desfocada. Pensar que Jesus agora ressuscitou, dizer assim, eu agora, quase como se Jesus agora estivesse de férias e diz assim, eu já passei pela minha hora, eu já passei pela minha agonia, agora vós arranjai-vos. Isto é uma interpretação, acho que teologicamente, muito errada. E eu, não sei, eu concordo plenamente com esta interpretação do Blaise Pascal no seu livro Pensamentos. O pensamento 528 ou qualquer coisa, quando ele diz Jesus está a sofrer até ao fim do mundo. E eu nestes dias pensando, por exemplo, nas crianças que morrem na Ucrânia, há dias estava um avô a olhar para os olhos de um menino de 4 meses, um neto, e uns olhinhos, e ele pensava assim, mas o que é que esta criança estará a querer dizer? E no fundo quase interpretava assim, ele é capaz de dizer assim, eu venho de longe, eu venho do infinito, não me matem. E eu digo assim, olha se um Trump, olha se o Netanyahu, se o Putin vissem isto, as crianças que são a ser massacradas, e depois pensar, e então onde é que está Deus no meio disto tudo?
E o Pascal diz, Deus está a sofrer naquela criança, Deus está a ser flagelado naquela criança. E estará a sofrer até ao fim do mundo. E nesse aspecto, aí está o Nietzsche. Deus morreu, diz o Nietzsche, Deus morreu, foste tu, Deus morreu, fomos nós que o matamos, vós e eu, diz o Nietzsche, não é? Ora bem, e ele continua a ser morto permanentemente. É por isso que tem sentido esta celebração da Páscoa. Mas também é curioso quando Jesus aparece e qual é a primeira saudação que ele faz aos discípulos? A paz esteja convosco. Olha, vê que sentido tem celebrar a Páscoa nisto e recordar esta saudação de Jesus em todas as suas aparições, num contexto terrível em que nós estamos a viver. E por isso, agora, para isto tudo, e termino mesmo, está aqui o Sr. Padre Albano, de facto, tínhamos que refletir muito, mas as lideranças das comunidades são muito importantes, quer dizer, não é para fazer tudo, mas ajudar. Por exemplo, o que um líder de uma comunidade pode fazer com as comissões de festas. Eu acho que são terrenos de evangelização, mas é preciso trabalhar com eles. Agora, com os grupos que vão fazer a visita pascal também, mas tudo isto implica... Bem, e termino, digamos, também manifestando a nossa estima e nosso reconhecimento ao que fazem os nossos párocos, porque de facto as estatísticas dizem que os católicos estão a aumentar muito as novas estatísticas que têm aumentado exponencialmente no mundo, os crentes católicos, mas que infelizmente o número de pastores que tem diminuído, e essa é uma preocupação e também é um motivo para nós reconhecermos o trabalho dos nossos pastores aqui no nosso meio, no nosso concelho, e manifestarmos esta nossa estima e apoio e incentivo aos nossos pastores na pessoa do nosso líder, que é o nosso arcipreste, o Sr. Padre Albano. Alguma coisa quero dizer, mas apenas 1 minuto e meio. Quero agradecer além de nos deixar para os ouvintes, naturalmente, a saudação pascal. Sim, eu queria agradecer esta estima pelos sacerdotes e, como dizia o Sr. Doutor, assim como Deus está ferido, muitas vezes os pastores também estão feridos. E muitas vezes devido ao muito trabalho. Ainda hoje falávamos que há 50 anos havia 700 párocos na nossa diocese. Hoje são 200. E quer dizer que nós temos que fazer muitas mais celebrações, temos os lugares dispersos, temos paróquias umas longe das outras e, portanto, para nós, este tempo é um tempo de muito trabalho. Mas, graças a Deus, também louvo os muitos cristãos batizados que nos ajudam e que já conseguem fazer muitos trabalhos com autonomia, claro que sobre a coordenação do seu pastor, do seu pároco, mas que nos ajudam em muitos setores que são muito importantes, desde a catequese até às festas, até à visita pascal, até, por exemplo, também organizar economicamente a paróquia, tratar dos bens da paróquia, etc., porque também é uma reflexão que podemos fazer. Estamos a chegar de um tempo de ouro, porque a maior parte das igrejas, residências, adros, paroquiais estão bem restaurados. A igreja tem 75% de património e, graças a Deus, que até o pessoal também neste tempo pascal devia apreciar as nossas catedrais, as nossas igrejas paroquiais. Mas são locais de visita habitual de quem visita, principalmente a cidade de Braga. Exatamente, mas nas aldeias também temos igrejas muito bonitas. Qualquer aldeia tem a sua igreja muito bonita, o seu adro, a sua residência paroquial, as suas capelas, as suas alminhas, os seus cruzeiros. Isto também nos faz bem. Mas o problema é mais agora das pedras vivas, não é? As pedras vivas, quer dizer... faz parte do património, não é? Sim, mas também, isso também faz parte da igreja. A igreja é isso tudo. A igreja é isso tudo. Primeiro as pessoas, não é? Pois. Mas também não podemos desprezar o nosso património. Ótimo. O que queremos é que a igreja viva, quer dizer, a igreja povo de Deus, a igreja comunidade, a igreja espiritual, que estivesse tão bonita e cuidada e brilhante como estão os nossos templos, a nossa igreja física e material, sim, não é? Temos que analisar as nossas aldeias para as pessoas que têm e para a gente envelhecida que tem,
eu penso que faz mais do que o possível. Conseguem, com a ajuda de Deus, fazer o impossível. E é quase um milagre ter assim, sendo, enfim, tão poucos, cada vez menos, e ter os templos, digamos, com esta boa conservação, não haver abandono nesse aspecto. E as celebrações, as festas, vê qualquer aldeia pequenina faz uma grande festa ao padroeiro, parece impossível, não é? Fazer festas que são de uma dimensão... É por isso que eu digo que as comissões de festas, eu acho que as comissões de festas mereciam ser campo de evangelização. Muito bem, mas temos agora de concluir com a mensagem final para a Páscoa, que acontece no próximo fim de semana. Eu desejo uma Santa Páscoa para todos, que todos nos alimentemos da Palavra de Deus e do corpo do Senhor, que todos nós sejamos essa igreja, pedras vivas do templo do Senhor, cada um colabore, cada um dê o seu máximo, porque é verdade que somos menos, mas se formos muitos a trabalhar, esta igreja de Cristo continuará a iluminar este mundo no qual nós vivemos. Uma santa e feliz Páscoa para todos aqueles que realmente nos escutaram. Concluímos assim esta conversa à volta da Páscoa, dos seus rituais, do seu significado e da importância, particularmente para o mundo católico, com a presença do Padre Albano Costa, arcipreste de Vieiros do Minho, e também do Sr. Marques Fernandes, a quem mais uma vez agradeço a sua presença. Assim, onde quer que nos tenha estudado, continua com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui e, desde já, lhe desejamos uma boa Páscoa. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.